boa noite para você que me acompanha aqui na tela da Rede Mais. Uma boa noite também para você que está comigo pela internet, pelo YouTube e o Facebook da Rede Mais. Nós estamos transmitindo o nosso Cidade Alerta Minas para você. Aproveita e compartilhe aí com os seus amigos, com a sua família. Vamos fazer o Cidade Alerta Minas chegar o mais longe possível. Vamos fazer com que as nossas reportagens alcancem um público cada vez maior pela televisão e pela internet também. Vamos que vamos? Então é isso aí, gente. Eu vou começar, aliás, eu não falei das redes sociais, né? Deixa eu falar do Instagram, deixa eu falar do nosso Instagram. Pode colocar na tela de novo, por favor, @RedeMaisHD. É só você acessar, que lá você vai encontrar todo o conteúdo que a gente produz aqui, as principais reportagens e também muito material interessante dos nossos bastidores, como é o dia a dia da nossa equipe de reportagem, da nossa equipe de edição, da nossa equipe operacional. Dá uma olhada lá que tá muito legal, tá certo? Agora sim, vamos para a primeira reportagem de hoje, para a primeira história do Cidade Alerta Minas de hoje. Coloca a foto da vítima, por favor, na tela, tá aí, ó. Arão Samuel, 24 anos. Ontem à tarde, esse rapaz foi assassinado. A primeira informação era de que ele tinha se envolvido numa briga de trânsito. Estava de moto, aí essa moto foi atingida por um carro. Ele discutiu com quem estava no carro e de dentro desse veículo teriam descido 2 homens armados que teriam atirado nele. Só que essa hipótese de briga de trânsito não tem sido muito levada em consideração pela polícia, não. Porque, segundo a própria polícia, esse rapaz aí da tela, que a gente vê que na foto ele não tem vergonha de ostentar o que parece ser um cigarro de maconha, segundo a polícia, ele era envolvido com o crime. Era envolvido ali com uma facção do bairro Santo Antônio, uma gangue que teria uma rixa com outro bairro da cidade. Por isso ele pode ter sido vítima de uma emboscada. A Lúcia Ribeiro é quem vai explicar melhor isso aí. Põe no Cidade. Nessa imagem dá para ver a vítima caída no meio da rua. O rapaz apresentava graves ferimentos na cabeça. Inconsciente, ele chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas morreu a caminho do hospital. Arão Samuel Matias Pereira tinha 24 anos. Ele foi morto a tiros após se envolver numa suposta briga de trânsito. Essa confusão, que terminou em morte, aconteceu no bairro Santa Rita, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. No local, a perícia apreendeu 18 cápsulas 9mm. Só que a polícia suspeita que o real motivo desse homicídio seja uma rixa que existe entre 2 bairros, Vila Ideal e Santo Antônio. Isso porque a polícia acredita que o acidente envolvendo a moto de Arão e um carro onde estavam 4 pessoas tenha sido provocado. Desse veículo, testemunhas contaram que viram 2 homens descendo. Os 2 estavam armados e teriam ido diretamente na direção do rapaz. Ele foi alvejado ali mesmo, no meio da rua. Depois que a vítima foi atingida pelos tiros, os suspeitos teriam fugido a pé. Só que minutos depois, os 2 teriam rendido uma enfermeira de 40 anos. Ela foi obrigada a entregar o carro para esses criminosos. Esse veículo foi usado apenas para fuga, porque depois ele foi encontrado abandonado no bairro de Lourdes. Ao mesmo tempo, a polícia também recebia denúncias de que 2 homens armados teriam sido flagrados correndo pelo bairro Ideal. Foi nesse mesmo bairro que um desses suspeitos foi localizado, um rapaz de 24 anos. Com ele, os policiais apreenderam porções de maconha e as roupas que ele tinha usado para cometer o assassinato da vítima. De acordo com a PM, Arão seria integrante de uma quadrilha que atua no bairro Santo Antônio. Outro detalhe informado pela polícia é que o veículo dos criminosos abandonado na cena do crime tinha placas clonadas. O carro foi apreendido. Já as 2 armas usadas para matar Arão não foram localizadas. Então, por tudo isso que a Lúcia já contou na reportagem, acredito eu que a hipótese de briga de trânsito tenha sido completamente descartada, né? O cidadão aí, pelo que a polícia já apurou, fazia parte de uma organização criminosa ali do bairro,
esse pessoal teria uma rixa com o pessoal do outro bairro. Depois do crime, né, os dois que mataram abandonaram o carro, roubaram o outro carro para continuar a fuga. As armas não foram encontradas, então vamos dizer, ao que tudo indica, estamos diante de um acerto de contas. Resta saber por quais situações, em quais circunstâncias isso aconteceu. Porque a família desse jovem, que não tem nada com as escolhas que ele faz na vida, precisa de uma resposta, né? A gente tem certeza que há uma família chorando nesse momento por conta disso que aconteceu, desse homicídio. Um já está preso. A gente aguarda para divulgar aqui a prisão do segundo e a conclusão das investigações com a motivação desse crime. Tá bom? Agora eu vou voltar a falar do caso do radialista Paulo Barbosa, lá da cidade de Tombos. Lembra? Esse homem aí de 53 anos que está internado já há mais de um mês, né? Há mais de um mês, depois dele ter se envolvido em uma confusão com alguns vizinhos. Né? O Paulo teria discutido com dois irmãos que moram na mesma rua que ele e durante essa discussão ele caiu, o Paulo, aí da foto, caiu de uma altura de aproximadamente 4 metros. E aí ele bateu a cabeça e teve um traumatismo craniano. Foi socorrido imediatamente, está internado desde então e nós recebemos a informação de que o Paulo passou por uma cirurgia esta semana e que ele se recupera bem, graças a Deus, né? Mas lá em agosto, quando tudo aconteceu, nós tivemos acesso a essas imagens. Coloca aí, ó, do momento da confusão. Olha lá, os dois irmãos estão ali, um tem parece que um pedaço de bloco de concreto na mão, o outro tem uma barra de ferro, eles batem no carro do Paulo, o outro tenta agredir, ao que tudo indica, o Paulo ou alguém que está ali fora do campo da imagem, né? Foi fugindo dessa agressão, inclusive, teria sido que o Paulo acabou caindo. E ali essa imagem chegou pra gente agora, ó. Olha o momento em que o Paulo desce do carro, pega uma enxada e parte para cima de um dos irmãos. Essa imagem quem mandou pra gente, essas novas imagens, quem mandou pra gente foi o pai desses dois irmãos, que já foram inclusive indiciados por tentativa de homicídio. E esse pai, que é claro, não tem nada a ver com as atitudes dos filhos, ele resolveu falar com a nossa equipe para dar o outro lado da história. Porque ele diz que essa confusão que resultou nessa tragédia começou aí, ó, quando o Paulo teria saído do carro, pegado a enxada e ameaçado um dos irmãos, que depois foram responsabilizados pelo que aconteceu com o radialista. Vamos ver então os detalhes disso tudo? Põe a reportagem da Helena Lima no Cidade. A informação é que o narrador esportivo e radialista Paulo Sérgio Barbosa, de 53 anos, passou por uma cirurgia para reconstruir parte do crânio. O estado de saúde é delicado, mas Paulo tem apresentado melhora. A cirurgia transcorreu da forma pretendida, o senhor Paulo passa bem e encontra-se no CTI, recuperando-se do procedimento. A defesa afirma que ainda aguarda que a denúncia seja recebida pela Justiça. Em seguida, deve acontecer uma audiência de instrução para que as testemunhas do caso comecem a ser ouvidas. Se for comprovada a autoria, os acusados podem ir à júri popular. Neste momento, os autos aguardam o recebimento da denúncia por parte do magistrado da comarca de Tombos. Então, logo recebida a denúncia, os acusados serão citados para que apresentem defesa técnica por meio de seus procuradores constituídos. Em seguida, encaminharemos o processo à audiência de instrução e julgamento, onde serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, pela assistência da acusação e pelos defensores dos acusados. Após a audiência de instrução e julgamento, será aberto um prazo para que os acusados e a defesa se manifestem em alegações finais. Em seguida, o juiz vai proferir uma decisão, que é tecnicamente conhecida como pronúncia, por meio da qual, caso entenda que existam elementos que provem a materialidade do delito e os indícios fortes de autoria, os acusados serão pronunciados e serão submetidos a julgamento popular. Paulo teve traumatismo craniano ao cair de um desnível perto da casa onde ele mora, em Tombos, na Zona da Mata. Segundo a polícia, a queda aconteceu durante uma discussão entre ele e dois homens que são irmãos. O caso foi em agosto, no Dia dos Pais.
A informação é que um dos suspeitos teria ficado irritado porque Paulo deixou uma enxada na rua, impedindo a passagem de veículos. Além disso, o radialista ainda teria parado o carro na contramão. Paulo teria feito isso por ficar incomodado, porque os irmãos passaram na rua em alta velocidade. Durante a confusão, os irmãos usaram uma barra de ferro e um tijolo para depredar o carro do radialista. Enquanto discutiam, Paulo caiu de uma altura de 4 metros. Os irmãos Nilcélio Perusso Moreira, de 26 anos, e Nilton Cerza Moreira Júnior, de 29, acabaram presos e foram indiciados por homicídio tentado qualificado e dano ao patrimônio com emprego de violência. O pai dos rapazes divulgou esse vídeo e afirma que o homem que aparece nessas imagens é o radialista. No registro, Paulo desce do carro, pega a enxada e deixa a ferramenta atravessada na rua. Em seguida, ele volta para dentro do veículo. Um outro carro chega. Paulo e o motorista discutem. Esse motorista seria um dos suspeitos da agressão a Paulo. A enxada é retirada do local, mas os dois descem dos carros e Paulo pega a enxada para perseguir o rapaz. O pai dos suspeitos concorda que os filhos estavam errados, mas diz que Paulo também não agiu corretamente. Ali eu já acho que ele está premeditando a fazer alguma coisa, que ele sabia que meu filho ia voltar. Porque mora tempo, todo domingo eles vão na igreja, entendeu? Aí por isso que eu acho que é um lance premeditado, só que ninguém não esperava. Nem o meu filho esperava que acontecesse aquilo, e foi uma reação assim de, como eu vou dizer para a senhora? Foi uma reação assim na hora, o que ele achou na porta da casa, nem aquele material que ele pôs, nem foi na obra da casa da gente, não. Foi na casa de um vizinho, do ex-cunhado meu. Ele põe em cima do monte de entulho, alguma coisa, se vocês verem em Tombos, dá para ver que a obra tem construção. Ele põe e partiu para cima. Aí o outro irmão, o Nilton, viu, o irmão no fogo, o cara dava enxadada no chão e saía fogo. Entendeu? O cara estava louco, estava fora de si. Aí o meu outro filho viu, o Nilton Cerza Moreira Júnior, viu, partiu também, coisa que eu também, se alguém for fazer com meu irmão, eu também vou fazer. É do ser humano isso, defender o parente próximo. Entendeu? E acabou os dois filhos meus se envolvendo, foi um presente do Dia dos Pais. E não é intenção minha denigrir a imagem do seu Paulo. A intenção minha é defender a imagem dos meus filhos, que foi jogada na lama, no vale, na vala. Entendeu? Só provar, eles estão errados, sim. Mas também, o seu Paulo também está errado, se ele não pega... Tipo assim, quem não começa uma briga não vai ter. Quem evita ela, ganha ela. Entendeu? Mas ele partiu para cima do meu filho com a enxada. Ele espera que a justiça entenda que todos os envolvidos são culpados e que os filhos não tinham a intenção de provocar o acidente do radialista. Ele correu, caiu num buraco que ele mesmo tinha cavado. Entendeu? No buraco, a gente não sabia. Eu morei lá mais de 10 anos, no mínimo. Eu morei naquela rua. A casa que tem lá que meus filhos moram é minha. Foi eu que fiz. Eu deixei para eles. Aí o que acontece? Eu também não sabia que tinha aquele buraco que ele fez, que ele caiu, disse que é de 4 meses. E outra coisa, que em cima, quando ele foi achado, a moça que achou ele tem depoimento. Isso está escrito no depoimento na polícia. Ela caiu na mesma altura que ela caiu em cima dele. Ela deve pesar no mínimo, uma senhora magra, uma moça de pouco peso, ela sempre foi. Mas ela caiu nessa mesma altura em cima dele. Quem sabe ele não pode também ter ajudado a agravar a situação de saúde dele. Entendeu? Não foi só a culpa dos meus filhos, eu penso assim, entendeu? Isso também está escrito, tudo que eu estou falando, que ela foi procurar, por acidente ela caiu, que ela também mora lá próximo e não sabia do buraco que eu tinha ido lá. Enquanto assistentes da acusação, o nosso trabalho é dar apoio à família, é dar apoio ao Ministério Público, para que os fatos que hoje estão narrados em uma peça acusatória sejam devidamente comprovados, limitando-se qual foi realmente a conduta dos acusados, qual era realmente a intenção deles ao agredir o senhor Paulo, e trabalhando sempre em busca da verdade, da justiça e de um processo penal que respeite principalmente as garantias não só dos acusados, como da família e da própria vítima. É claro que a gente entende a situação de um pai diante de um caso como esse, né? Ele vai sempre tentar defender os filhos. Embora reconhecendo o erro dos filhos, ele tenta defender apresentando os argumentos dele. Esse pai certamente está sofrendo muito com tudo isso. É claro que está. Só que no meu modo de enxergar a situação, ninguém briga sozinho, né? A briga aconteceu, poderia ter sido evitada não só pelo Paulo, por todas as partes. As duas partes poderiam ter evitado a briga. A gente vendo agora e tendo as informações que nós temos, dá para pensar dessa maneira,
né? Já que a briga aconteceu e houve um ferido em decorrência dessa briga, a vítima é o radialista, né? Eu percebo assim, quem está internado lá com traumatismo craniano, quem está há 1 mês no hospital, é o radialista. Então, diante de uma situação como essa, não adianta querer achar a parcela de culpa nele por ter começado a confusão. Ele pode ter até começado, mas os outros caíram na pilha e se envolveram na confusão e olha o resultado. Então a gente avalia o contexto geral, sim, mas avalia também o resultado final, que foi esse aí. Então vamos continuar acompanhando o caso, torcendo, é claro, pela recuperação plena do Paulo, radialista, né? E torcendo para que a justiça entenda, analise direitinho todas as provas e tome a melhor decisão. Pode voltar para mim agora, porque é o seguinte, tem sempre gente nova chegando no Prezão da Claro. E você, vem? Ah, gente, que é isso? Quem tem o Prezão mensal da Claro tem 6 GB para ficar conectado o mês todo. Tem ligações ilimitadas para todo o Brasil e WhatsApp ilimitado com videochamadas. É isso mesmo, ó. Presta atenção, eu disse ilimitado. E tem mais, quem tem o Prezão mensal da Claro também tem acesso ao Claro Cursos e Descomplica. É isso mesmo, você estuda e ainda se prepara para o Enem. E ó, sem pagar nada por isso, viu? Nada mais por isso, porque tudo isso que eu falei para você, você vai ter por apenas R$ 19,99 por 30 dias. Fala, Anitta! Tem sempre gente nova chegando no Prezão da Claro. E você, vem? Com a internet móvel mais rápida do Brasil e muito giga, é claro, giga, vem! Ligações ilimitadas para todo o Brasil, mas é claro! Sou fã de videochamada e WhatsApp ilimitado, é claro. Tem 6 GB, WhatsApp e ligações ilimitadas por R$ 19,99 por mês. Diga claro pro Prezão. Ah, e nós ainda temos uma super novidade, viu? A Claro está ampliando o seu sinal em terras mineiras. Isso para você navegar na internet móvel mais rápida do Brasil. Diga claro para o Prezão. Claro, você merece o novo.